Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos direciona e nos capacita, aquele que nos mantém firmes, porque Ele é o fato de não sermos consumidos, segundo a Sua infinita bondade e misericórdia que se renova a cada manhã, da qual Ele a usa como a quer. Bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia para com o próximo, do qual a palavra diz que a lei se resume, a lei e aquilo que foi dito pelos profetas: tudo aquilo que quiseres que faça convosco, façais para com o próximo. O grande mandamento, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, como nosso Senhor nos ensina. Se for da permissão dele, melhor ser prejudicado do que a prejudicar alguém. Andamos sempre na benevolência, porque segundo a benevolência que Jesus já dizia quando rejeitado ali pelos samaritanos, e os discípulos dizem: Mestre, quer que façamos cair fogo do céu, assim como fez Elias? Onde a palavra já nos adverte que até mesmo os escolhidos, se não ficarem firmes através do exercício constante onde se alcança o discernimento, seriam enganados, porque por sinais ilusórios operados pelo próprio Satanás fariam até mesmo fogo cair do céu. E Jesus disse: não sabeis de qual espírito procedeis? Da qual estamos aqui para não fazer a maledicência, mas sempre a benevolência. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Onde anunciamos para aqueles que perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, alcancem a iluminação que é a luz, e saiam das trevas que é a vossa ignorância, aonde estão a cada dia de mal a pior, a ponto de querer passar-se pelo próprio Cristo, aonde não há mais mestre entre vós, assim o nosso Senhor diz. Existem aqueles que estão sempre no aprendizado segundo o Espírito de Cristo e demonstram pelo bom proceder. Sim, ele dizia a alguns, assim como tem muitos nos dias atuais: não julgamos por palavras humanas, mas em espírito e em verdade, ainda que alguns pensam que é palavra humana. Pela mesma medida que medires, sereis medidos, julgados, que o Senhor julgue entre mim e vós. Mas falamos em espírito, e o espírito é aquele que julga nos últimos dias e traz juízo sobre toda a carne, segundo o juízo que está no alto, é juízo de vivos e de mortos. Ele dizia: como podeis falar coisa boa se o vosso interior é como um sepulcro caiado? Porque anunciam em palavras, mas não são praticantes. Ele já advertia em relação aos anciãos: façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Sejais imitadores de Cristo, não de homens, porque seja todo homem mentiroso e ele é a verdade, o Espírito. Quando andamos em Espírito e em verdade, imitamos a Cristo. É certo que sempre se tropeça em algum ponto para que sejamos imitadores. Lembrai-vos que Paulo havia um espinho na carne, onde sempre Satanás estava esbofetando, e ele orava para que aquele espinho lhe fosse retirado, mas aquele espinho é para que ele não se gloriasse em suas próprias obras, mas sim ele sempre exalte aquele que produz as obras em nós, porque ele não divide obras, ele não divide a glória e a honra com homens. E muitos são os que Jesus já dizia: vós sois aqueles que buscam honra e glórias de homens. E ele afirma, como afirmou: se assim procedo, nada sou. O Pai o glorificou, e ele glorificou o nome do Pai através dos feitos que o Pai operava. Assim como nos dias atuais, os verdadeiros adoradores
dão lugar para o Espírito de Cristo que opera em nós e glorificamos os feitos através do seu Espírito. E aquele que glorifica o Filho, glorifica o Pai, porque aquele que tem o Pai, do qual o Pai nos atraiu até o Filho, tem o Pai o Filho nos conduzirá até Ele, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário perseverar nas mesmas obras, sendo seus imitadores. Ele disse a Tomé: porque me viste crespo, de agora em diante bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Obras maiores farão as mesmas obras maiores farão, porque eu vou para o Pai e vos enviar o Consolador, aquele com um corpo ressurreto, do qual ele disse: vede, espírito não tem corpo, não tem carne, não tem ossos, um corpo preparou, tem algo de comer, comeu, bebeu, e assim um corpo preparou para aqueles que adentrarão as regiões celestiais com um corpo glorificado. Aí sim o veremos face a face. Por enquanto é como um espelho mal polido, onde a sua graça nos basta e nos fortalece dia após dia, e perseveramos sendo seus imitadores rumo ao nosso alvo e objetivo, que é a salvação. E ainda se consegue a vida com abundância, segundo as atitudes que nos acrescenta dia após dia, segundo os seus atos de justiça, sendo abençoados nas regiões celestiais, co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aonde ninguém pode amaldiçoar aquele que é abençoado nas regiões celestiais. Toda ferramenta preparada contra nós a condenamos, mesmo porque ele é aquele que cria o ferramenteiro, faz a luz, as trevas, faz absolutamente tudo e nos livra do tentador. Nenhuma palavra preparada contra a nossa vida prosperará. Essa é a herança daqueles que ele já diz: não vos chamo nem de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. Um irmão e amigo na diversidade para aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia sendo seus imitadores. Através do exercício constante se consolida a casa, pois se alcança o dom de discernir, aonde se discerne entre o bem e o mal, e a obra que permanece é grandemente galardoada, assim nos ensina. Embora não fazemos em troca de galardão, mas ele cumpre a sua promessa, da qual não ele sonda a intenção da mente e do coração, sabe entre aqueles que fazem por interesse, assim como aqueles que têm um coração voluntário, segundo o amor, porque assim como ele utilizou do amor para conosco, nós anunciamos este amor para aqueles que perecem e estão segundo o coração petrificado, segundo os seus ódios, iras e dissensões. Venham a ser abraçados por este amor, a sabedoria pura, viva e eficaz do alto, antes mesmo das obras mais antigas, do qual nós apoiamos o nosso entendimento e se desvia do mal. Porque muitos estão com entendimento de próprios olhos, segundo o pai da mentira, que é assassino desde o princípio. Deus advertiu a Caim para que seguisse o exemplo que seu irmão, segundo Abel, ofertava as ofertas de justiça, obras boas, mas Caim estava com a maledicência. E mesmo advertido, onde o Senhor lhe disse: cabe a tu dominar, o mal está diante de ti, te espreita. E ele, ao invés de aquebrantar o coração e seguir as orientações do Senhor, assim como Abel estava na obediência, ele fechou o semblante, deu lugar para o diabo. Está escrito: sujeitai ao nosso Senhor e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas ele permitiu com o tentador embrutecesse o seu coração, e assim assassino desde o princípio, matando o seu irmão Abel.
aonde a palavra diz que nos últimos tempos uma geração má e perversa pede um sinal. Eu que quero de vós o sinal de Jonas, o sinal de arrependimento. Se até mesmo a rainha de Sabá saiu dali diante de Salomão com temor do que Deus havia feito em sua vida, quanto mais aquele que vos anuncia em espírito e em verdade não temeis, que é maior do que Salomão. Até mesmo Sodoma, segundo essa geração má e perversa, se não houver a justiça da qual o Senhor está a trazer juízo, teria que pedir desculpas a Sodoma, porque grande é a apostasia e o esfriamento, segundo nós temos contemplado aqueles que têm o discernimento e conhecem entre aqueles que servem como aqueles que não servem e o negam, e são as suas atitudes, somente falas e ações reprováveis diante do Senhor. Aonde o Senhor está a operar em mais um dia, o machado está posto à raiz. Todos aqueles que se rebelam contra o Senhor, as sepulturas estão abertas, e assim o Senhor está a executar segundo as suas próprias atitudes repugnantes diante dele, do qual ele está a negar, está a rejeitar todos aqueles que seguem segundo as suas maledicências. Falam em seu nome, mas estão reprovados diante dele, e ele está a vomitar as vossas atitudes, assim vos diz o Senhor, em mais um dia. E aqueles que não conhecem plenamente a verdade, arrependei-vos enquanto é tempo, para que sigam na devida obediência o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Não permitais ser influenciado pelos tais, da qual ele está a abatê-los, porque aquele que dá ouvido a eles também encontra a ira do Cordeiro sobre as suas moleiras. Apartai destes e buscai daquele que é digno de toda honra e de toda glória, e que pode vos justificar no último dia. Assim vos diz o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus em mais um dia.